Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News e hoje eu recebo José Márcio Rosa, ele que é da Embrastec. Márcio, muito obrigado pela gentileza da sua presença, é um prazer poder conversar contigo, ouvir essa história. Estão falando aí em 30 anos de história, eu estou achando que alguém está mentindo nisso, não acredito que tenha todo esse tempo não. Seja muito bem-vindo, obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer participar. Me diz uma coisa, Márcio, como é que você começou a tua jornada de vida? Onde é que você nasceu? Conta para nós. Bom, eu sou de Franca, né, interior de São Paulo, e meu pai sempre mexeu muito com parte de eletrônica. Meu pai, aliás, ele está com 80 anos e ele trabalha com eletrônica desde os 13. Puxa Então ele vida. tem 67 anos aí. Então, eletrônica era um negócio que em casa o tempo todo ele estava falando nisso. E aí eu fiquei acompanhando isso com ele, né? Então sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Mas depois acabei indo trabalhar em outro ramo, né? Comecei a trabalhar com 14 anos no Banco do Brasil. Que era aquele velho estágio lá no Banco do Brasil. Aí eu passei no concurso, fiquei lá no Banco do Brasil. E, na verdade, eu trabalhei em duas empresas só na minha vida. No Banco do Brasil e na Embrastec. E aí, depois de... Acho que foi em 90, eu mesmo trabalhando no Banco do Brasil, ia muito ajudar ele essa parte de eletrônica, que ele tinha uma assistência técnica de equipamentos eletrônicos. E queimava muito equipamentos eletrônicos, né, com descargas atmosféricas, inclusive. E ele dava manutenção em torres de transmissão de TV. Então ele recebia o sinal e mandava para a cidade. E como ele dava manutenção, queimava muito com raio, ele começou a desenvolver um produto para proteger essas torres, para ele não ter que ficar dando tanta manutenção. E deu certo. Então, nas idas minhas, trabalhando no banco, mas final de semana eu ia para a casa dele ajudar ele lá na eletrônica dele. E um dia eu já estava lá e caiu uma descarga e queimou umas TVs que a gente estava lá dando manutenção. E ele falou, rapaz, a gente poderia produzir isso para proteger a televisão. Aí eu achei aquilo interessante. Na época eu fazia direito e não tinha nada a ver, né? Meu pai tinha mudado para Ibiraci, que é uma cidade do lado de Franca. Então, no final de semana eu ia para lá com ele. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas a gente começou a desenvolver o que seria um produto nessa época para proteger. Não existia isso, né, na época. Então a gente começou a trabalhar com essa parte de proteção e eu ainda trabalhando no banco. Aí falou, quer saber? Vamos. E o banco naquela época estava muito complicado, foi na época do Collor. Então foi um período bem, bem complicado. Aí eu resolvi sair do banco e junto com ele a gente montar a empresa. Você era concursado? Concursado. E decidiu sair do Banco do Brasil. O pessoal falou que era uma maluquice. Né, porque eu queria até voltar um pouquinho, Márcio, e queria que você nos contasse que lembrança que você tem desses momentos em que você ia lá com o teu pai, que tipo de equipamento que você tinha no teu horizonte, eram televisores, rádio, o que chegava lá para ele, e como é que era esse ambiente, né? Que som que você se lembra, como é que era? Como é que é voltar, revisitar isso? É muito interessante, porque... É uma coisa que, apesar de eu ter contato desde pequeno, né, mas eu gostava tanto que final de semana eu ia para lá para ajudar ele. Então eu gostava dessa parte de eletrônica, essa parte de arrumar, né? Você tinha um equipamento com problema, a hora que ele funciona, que você corrigiu um defeito, era muito gostoso. E daí eu acho que veio também essa vontade de fabricar equipamentos, porque é muito bom você idealizar. E foi isso que aconteceu, né? A gente teve uma ideia, rabiscou, rascunhou e foi criando. Então a gente começou a criar ele em 91. Em 93 nós fundamos a empresa. Então foi 2 anos aprimorando o produto, aí até eu falar, não, vou sair do banco e vamos montar a empresa. Aí que nós saímos Aí na hora de montar a empresa, falar, Franca naquela época era muito calçados. Fábrica de calçado. Então, Ribeirão Preto era um centro mais comercial e com mais acesso à matéria-prima. Aí nós montamos a empresa em Ribeirão Preto. Então, nós fundamos ela em Ribeirão Preto lá em 93. Então, vai fazer 30 anos de empresa agora.
o produto desde Tem 91. Ô, Márcio, e esse produto, eu queria que você explicasse para nós, ele foi desenvolvido ali, entre aspas, no quintal de casa, né? Acho que dá para dizer isso, né? Dá para dizer isso. Você se lembra dessas conversas com teu pai? Porque você era um acadêmico de direito, né? Não tinha nada a ver. Apesar de sempre gostar de Era eletrônica. Uma espécie de autodidata, é isso? Então, meu pai tem eletrônica desde... E a gente trabalhava muito sobre isso, né? Então, eu sempre trabalhei com eletrônica. Eu fui depois fazer engenharia, acho que foi em 95 que eu já tinha a empresa. Mas quando a gente desenvolveu, a gente nunca tinha escutado falar em proteção, né? Não existia isso na norma, não se falava nisso. Então a gente chamava ele até de protetor contra surtos, protetor anti-raio, a gente usava até uma marca que está registrada nossa. Uhum. Então nós desenvolvemos um produto para não queimar a televisão. Era essa a ideia. E começamos a fabricar. Isso em 93 começamos a fabricar, mas em 94 começou a ter computadores. Até então não tinha, né? Na nossa empresa não tinha computador, ninguém tinha computador em casa. Mas nas empresas. Aí nós lançamos o primeiro modelo para proteger computadores. Então foi evoluindo, né? Aí os computadores passaram a ter placa fax modem, proteção para rede elétrica e para fax modem. Então foi uma evolução, assim, ó. Você me fez lembrar uma coisa importante, você ter dito isso, que eu peguei a transição na redação, que a minha primeira matéria foi publicada em 1995, ainda na máquina de escrever. E foi aí, exatamente aí, nessa virada de 95, claro que já havia, né, alguém já tinha computador e tal, mas a transição mesmo foi de 94, 95 para 96. Foi ali que começou a ter, porque até então ninguém tinha. E aí a gente começou a fabricar um produto para computador e já veio o primeiro desafio. Opa, tem placa fax modem. Para telefonia a gente não fazia. Então, foi desenvolvendo. E na época a gente acabou fazendo uma parceria com a Unicamp para poder ensaiar. Porque a gente falou, tem um produto, mas como que eu vou vender? Como que eu vou provar que isso funciona, né? Aí nós patenteamos, todo aquele trabalho de desenvolvimento. Isso nós começamos a fazer a parte de patente de 91 até 93. Engraçado que a patente saiu quando ela extinguiu, né? Porque ela levou tanto tempo. Dura 15 anos. O dia que eu falei, é sua, ela vencia. Não é mais. Mas aí a gente vinha para a Unicamp testar e foi fazendo ensaios e foi desenvolvendo produtos, né? Foi bem interessante esse aprendizado. E lendo muito para entender o que... Aí nós começamos a ter contato com o que tinha de proteção lá fora. Mas é muito interessante porque a nossa ideia de produzir isso não foi do nada, não sabia que existia já alguma coisa. Na Alemanha já tinha proteções e tal, mas a gente não tinha esse contato. Os componentes que nós usamos não são os que a gente utiliza hoje. Foi uma coisa bem, bem diferente, foi bem interessante. Que bacana. E a relação com o teu pai? Ele trabalhou na empresa? Trabalha até hoje. Ele está lá com até 80 hoje? anos. É isso que eu queria saber. Conta aí um pouquinho. Trabalha até hoje. Como ele chama? Norival. Norival. A gente, ao longo desse tempo, né, a gente foi evoluindo, foi trabalhando, foi desenvolvendo produtos novos. E aí foi agregando o pessoal na empresa, né, mais pessoal de engenharia. A gente foi aumentando isso. Mas nesse período todo ele continua lá trabalhando com a gente. Hoje vai bem menos, né? Hoje ele vai de vez em quando, mas sempre Mas que ele vai lá, acompanha, dá pitaco? Vai dar pitaco. Aliás, a gente tem todo um lançamento de produto ou modificação de produto, a gente tem uma reunião de engenharia para discutir esse assunto. E ele sempre está presente nessa reunião, porque ele sempre tem uma visão bacana disso, né? Tem uma visão mais profunda. Então, é bem bacana, a gente discute. Aliás, o nosso desenvolvimento de produtos, sempre eu e ele, a gente discutia muito os produtos, né? Então, eu sinto um pouco falta até disso. Hoje ele vai bem menos, né? Hoje a gente discute com o pessoal de engenharia, mas é diferente. Quando eu dou uma ideia, o pessoal da engenharia meio que assim tem um pouco de receio de discordar, né? Vamos dizer, discorda, tal. Fala, não, acho que deveria ser diferente, tal. Agora, com meu pai, a gente discordava, discordando mesmo. A gente discutia muito.
E isso ajudava a evoluir, né? Então você fala, não, isso aí não ficou bom, não. Então você tinha liberdade para falar isso, né? Ô, Márcio, o Norival é mais orgulhoso dele ou do filho? Eu acho Ou que dessa união? da união. A gente trabalha muito bem juntos. Eu acho que se eu tivesse montado a empresa lá atrás sozinho, não teria acontecido. E se ele tivesse montado também sozinho, não teria acontecido. Acho que a gente meio que se complementa aí principalmente nessa busca de aprimorar, né? Meu pai, ele sempre foi muito... Tem uma história muito engraçada dele. Fique à vontade. Ele, em 75, eu tinha... 6 anos eu tinha. Em 72, ele comprou um cinema. 72, 71. Comprou um cinema. Para um cinema. Cinema. Lá em Ibiraci. Lá, Por isso que puxa vida. ele morando em Franca, comprou esse cinema em Ibiraci. Então minha mãe era a moça do caixa, minha mãe depois era aqui, naquela época tinha... hoje tem também, né? Mas era um lugar para servir balas, não sei o que lá, sim. então... E quando ele resolveu fazer um filme. Ele falou, resolveu fazer um filme? Ele falou, não, vou Puxa fazer um vida. filme para participar de um concurso de cinema amador. E a minha mãe era a câmera. E ele foi fazer esse filme. Só que, detalhe, todos os personagens, são 7 personagens, ele foi os personagens. Ele é protagonista. Então ele é o roteirista, os personagens, né, todos os atores. Ele só não foi que tem um menino que participa do filme, que é uma história do índio, que chama Terras de Ninguém. A história do índio que vai estudar para comprar essas terras. Quando ele volta, o povo foi massacrado. Aí ele rasga a escritura e fala, agora será Terras de Ninguém. E esse é o nome do filme. Então o menino não é ele. Eu falo que só o cavalo e o menino que ele não fez. O resto, todos os personagens. E acabou que ele foi desclassificado, porque eles disseram que não era filme amador, porque ele fez muitos efeitos especiais. Puxa vida. E a parte de tiro, né? Tem Quer dizer, ele foi desclassificado pela competência. Exato. E como tinha tiros, na hora que dava o tiro, a minha mãe que apertava uma bombinha para a lasca sair da árvore, sabe essas coisas? Só. Então ele sempre gostou muito de inventar coisas, né? E eu acho que convivendo com isso, eu também sempre gostei muito de fabricar. Então aí que na fábrica a gente meio que se realiza mesmo, né? Você criando coisa, tendo ideia, aquilo que sai de um papel, a hora que você vê o produto acabado. Eu gosto, meu filho que brinca, que tudo que eu vejo eu quero fabricar. Eu vejo esse copo e falo, puxa vida, isso aqui dava para fazer injetado, eu quero fabricar. E o Márcio não fez nenhum filme? Você não tem ideia de fazer um filme? Não, viu? Eu não fiz o filme. Eu acompanhei, mas não fiz. Quer dizer, eram 7 personagens. O teu pai, ele fez o roteiro, ele botou tua mãe para ser a cameraman, diretora de fotografia, e ele fez sucesso e foi desclassificado. Olha só. E a história é genial. Inclusive esse filme está em película ainda, a gente precisa passar ele para digitalizar, só que nós temos um problema. Meu pai não deixa, porque ele quer ir lá acompanhar, a gente está com esse problema. Estou tentando convencer ele. Está guardado, a gente está até com medo de ter perdido. Tem que tomar cuidado com isso. Talvez... Mas é umas coisas divertidas aí que acontecem. Que bacana. Que história genial. Ficou com pena que foi eliminado do festival lá. Pelo jeito não era muito bem feito. E você sabe que foi aí ele passou no cinema dele, né? Foi uma das maiores bilheterias. Na época teve o filme Terremoto, deu mais bilheteria que o Terremoto. Márcio, vamos falar agora um pouquinho da Embrastec. Queria que você contasse para nós um pouco mais da história, da trajetória, até nós chegarmos no momento atual. O que vocês fazem? Vocês têm, pelo que eu estou entendendo, vocês têm lá o desenvolvimento de novos produtos, sempre atentos ao desenvolvimento, segurança e desempenho dos produtos que estão no mercado. Bom, a Embrastec surgiu dessa ideia, né, de um dispositivo de proteção. Antes mesmo disso virar, né, de ser conhecido, de ter na norma, de ter a palavra DPS. Então, hoje a Embrastec fabrica DPS. Mas o que é DPS? DPS é dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Ou seja, qualquer oscilações que tem na rede que traga surtos que possa danificar os equipamentos. Então, a Embrastec surgiu disso.
E aí ela foi evoluindo, né? Então, aquela história que eu falei, primeiro era para proteger televisão, depois computadores, aí telefonia, aí PBX, e foi evoluindo ao longo do tempo. Então, hoje nós estamos com mais de 1.500 modelos de DPS para proteger. Parte de dados, CFTV, a própria rede elétrica, né? Então, assim, é uma evolução que o mercado nos ajuda a criar produtos novos, porque vem demanda. Né? A gente fez um DPS aqui mesmo, próximo, no quilômetro 57 da Bandeirantes, quando o pessoal ia inaugurar a primeira balança para pesar caminhão em movimento. E eles não conseguiam inaugurar porque queimava. Puxa vida. Caía raio, eles não inauguravam. Aí chamaram a gente para desenvolver um DPS para aquilo. Aí nós desenvolvemos o DPS até hoje. Isso foi em 99. Faz, sei lá, 23 anos. Exato. Até hoje o pessoal compra esses DPS para repor essas proteções. Então foi muito isso. A Embrastek, a gente tem muito essa gana de inovação e de desenvolver produtos novos. E com é uma coisa minha, eu quero fabricar tudo lá dentro. Então a empresa é muito verticalizada. Então tudo que deu para trazer para dentro da indústria eu trouxe. Então hoje, por exemplo, os nossos gabinetes, caixas, a gente injeta dentro da fábrica. A parte de terminais, a gente faz dentro da fábrica, a parte de estampo de terminais. Então tudo que dá para fazer dentro da fábrica a gente traz. Primeiro porque aí você consegue controlar a qualidade, você está vendo. Claro. Se tiver alguma coisa com problema, você sabe quem fez. Exato. Então isso ajuda muito a ter produtos que você confia, né? Assim, então essa é a nossa busca. Ser líder em qualidade. Então a gente quer controlar essa qualidade e traz tudo para dentro da fábrica. Me impressionou esse número de 1.500. São muitos modelos, né? 1.500, eu nunca imaginei. Eu achei que você ia dizer, sei lá, 20. 1.500. São muitos modelos. E... Só explica uma coisa, Márcio, até porque eu acho que o nosso público leigo vai ficar interessado nisso. O DPS você fabrica, ele vai para um outro aparelho, ele passa a integrar um outro aparelho, um equipamento, é isso? Ele fica dentro? Ou não necessariamente? Não, tem... Nesses 1.500 modelos aí tem modelos para tudo. Tem modelos que sim, são integrados dentro do equipamento, ele incorpora um equipamento em si, então ele já dá aquela proteção específica para esse equipamento. Mas você tem modelos que são os mais vendidos que vão nos quadros de entrada, né, nos quadros de distribuição, no quadro elétrico. Então ele protege aquela instalação elétrica. Entendi. Aí, por exemplo, no caso de CFTV, circuito fechado de câmeras, então você tem um DPS que vai próximo às câmeras, ou seja, protegendo aquela câmera. Você tem um lá onde você tem o seu servidor de câmeras, então você protege ele também. Então você vai fazendo proteções. E fazendo uma blindagem. A ideia de proteção contra descargas atmosféricas é essa blindagem para tanto os equipamentos quanto a sua instalação não sofrer danos. E aí, inclusive, protegendo as pessoas, né? Claro. Porque você pode... Agora teve um caso recente. Uma pessoa sofreu uma descarga atmosférica e estava jogando videogame. O surto veio, entrou no equipamento e ele sofreu um surto. Então, sofreu um choque, né? Uhum. Então, esse risco no Brasil é um país que mais ocorre descargas atmosféricas, né? São 78 milhões de descargas por ano, dados do INPE. E com esse aumento da temperatura, né, isso vai aumentar. O INPE prevê que vão ser 100 milhões de raios por ano até o final da década. Então, e detalhe, no hemisfério sul, as descargas atmosféricas são mais potentes. Eu acompanhei no Brasil nós temos um Dr. Moacir Lacerda, ele é doutor em descargas atmosféricas. E ele fez vários, né, junto com o pessoal da Unicamp. E eu presenciei isso. A gente estava medindo aqui perto até as descargas atmosféricas. Aqui no Brasil, uma descarga atmosférica padrão é 40 kA. No hemisfério norte é 18. Olha. Então, assim,
É o país dos raios, vamos dizer assim. É o país dos raios. País dos Aliás, raios. tem raio para todo lado, tempestade e tudo mais. Tudo mais. O nome Embrastec, é desde o início esse nome? Como é que vocês chegaram a ele? Não, na verdade era JJ, porque eu chamo José Márcio, meu pai José Norival. Aí a gente montou JJ. Mas aí ficava um nome muito, achei... JJ muito, sei lá, não gostei muito. Aí meu pai, na verdade meu tio teve a ideia da gente colocar Premen, que era Produtos Eletrônicos Márcio Norival. Aí nós mudamos para Premen, JJ para Premen, ficou legal o Premen. Só que não era um nome brasileiro, parece alemão. Até porque a empresa é 100% nacional. Exato. Nascida no interior de São Paulo. Parecia um nome alemão, sei lá, Premen. Aí eu falei, não, vamos mudar. Aí que eu mudei para Embrastec, que vem de Empresa Brasileira de Tecnologia. Isso que tem a ser Embrastec. Aí nós fizemos essa alteração, acho que foi em 98. Tinha 5 anos de empresa. E aí a Embrastec até hoje. Hoje vocês empregam quantas pessoas? Hoje nós estamos numa média de 130 pessoas. 130 direto lá com a gente, né? Fora representantes. Ô Márcio, qual é o tamanho... Eu usei a palavra orgulho, né, no início da nossa conversa, me referindo ao teu pai, mas você voltar e saber que você está gerando essa quantidade de emprego, renda, o que significa isso para vocês? É muito interessante, né? Isso é uma responsabilidade, né? Porque você tem famílias, né? A gente fala 130 pessoas direto, né? Exato. Aí você tem a parte ainda de representantes e outros serviços que a gente contrata por fora, e se você for levar em consideração as famílias dessas 130 pessoas, ou seja, são muito mais pessoas que estão envolvidas, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Mas também é um prazer, né? É gostoso você ver isso. E acho que isso que busca a gente cada vez mais a crescer, e a gente tem crescido muito nos últimos anos. Em 2016... por demanda, necessidade de clientes. Nós lançamos o primeiro DPS fabricado no Brasil para proteção de sistema fotovoltaico. Então, no Brasil, o primeiro DPS para fotovoltaico foi fabricado pela Embrastec, que deu todo um trabalho. A gente teve que vir várias vezes na Unicamp para fazer ensaios que você desenvolvia, vinha na Unicamp, fazia ensaio, tem que ajustar, voltava. Não era uma coisa assim, um produto que você pensa... Ele leva um ano para estar no mercado. E olha lá. Então isso leva muito tempo de desenvolvimento, mas é muito gostoso, porque aí a gente entrou num ramo que era diferente, né? A gente estava acostumado com essa parte de CFTV, a parte de rede elétrica, e aí foi um outro setor que foi muito interessante, né? Porque é um setor que vem num crescimento muito grande. Hoje já representa, acho que uns 30% do nosso faturamento já é o solar. Então foi bem... Assim, é um desafio, porque também vai... Nós lançamos os primeiros DPS, era para 600 volts. Hoje já temos DPS para 1.500 volts. Então isso é um desafio também o tempo todo. Constante, né? Constante. Mas é bacana isso, porque te obriga a estar sempre buscando inovações, né? E o que você está achando, aproveitar toda a tua experiência ao longo desses anos do nosso mercado, perspectivas? Tivemos aí o marco legal este ano, temos um crescimento, como você acaba de salientar. O que você está imaginando para os próximos meses, para o ano que vem, por aí vai? Então, uma coisa que eu aprendi ao longo desses 30 anos aí, é que tem fases para tudo, né? A gente teve, eu nem lembro quantos planos aí, se for considerar o tempo do banco que eu entrei em 84, peguei plano cruzado, então, ou seja, todos os planos eu vivi pessoalmente. Então, eu acho que tudo o mercado se ajusta. Então, lá atrás, quando o pessoal estava muito preocupado, vai taxar o sol, não vai taxar, não sei o quê, o mar. Mas, gente, fica tranquilo. As coisas se ajustam, o mercado ajusta. Por exemplo, vai ter uma taxação maior, mas se você compensa isso com outras coisas, agora, por exemplo, taxa de juros está alta, dificulta, mas isso
acho que esses desafios é que faz a gente melhorar cada vez mais. Então é fácil, eu não tenho a menor preocupação com isso. Eu acho que isso a gente se ajusta. Então eu acho que é um mercado que é muito novo, muito novo. Então tem gente entrando, tem gente que vai sair porque não vai dar conta. Então a minha maior preocupação com esse mercado não é essa parte jurídica. Eu acho que a parte jurídica agora está resolvida. Uhum. Né? Pode ter alterações, mas Um ajuste ou outro. um ajuste ou outro, mas está resolvido. O que pode causar mais problemas no setor é a falta de capacitação, porque o equipamento instalado errado, que dá problema, ele é muito mais prejudicial para o mercado do que uma mudança ou outra de norma, de lei. A gente tem que fazer o mercado ser confiável. E por ele ser novo, ainda tem muita gente que fica em briga de preço, abre mão de segurança. Aí vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Claro. Mas, por exemplo, muitas vezes instala sem a proteção contra descargas atmosféricas para economizar um pouco. E é uma economia que não faz sentido no país que é campeão em descargas atmosféricas. Na Alemanha, que cai muito menos descargas que no Brasil, ninguém abre mão de instalar com proteção. Uhum. Aqui, que é campeão em descargas atmosféricas, você tem escutado muita gente falar, não precisa. Para ficar mais barato, tira isso. Só que o cliente final não sabe disso. Há uma decisão do integrador para economizar, ou muitas vezes do distribuidor para economizar, mas não se pode abrir mão disso. Eu acho que se falar para o cliente final, olha, vai ficar um pouquinho mais caro, mas tem essa proteção. Então, a pessoa se capacitar, ele tem muito mais argumento para fazer a venda. Claro. Então, a capacitação eu acho que é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave no setor solar. Porque quem não se capacitar vai sair daqui a pouco. Porque ele não vai se manter, né? Ele vai fazer instalações que não são tão certo, ele não vai ser indicado para outros. E o melhor lead que ele consegue é de indicação, né? Alguém que indicou e falou, você pode confiar que essa pessoa me atende bem, fez um bom trabalho. Então é isso que vai dar vida longa para esse integrador. Então, se o pessoal abrir mão disso, é um risco. Acho que é o maior risco do setor. É esse. Eu acho. Só reforçar que a BGD lançou agora o PSQ, né, o Programa Setorial de Qualidade, justamente pensando nisso, né, na testagem, vai começar com os inversores, mas de toda a cadeia fotovoltaica. Então, realmente, as tuas palavras são perfeitas nesse sentido. E a BGD, em nome da BGD, eu agradeço, Márcio, a tua presença. Queria te ouvir as suas considerações finais dessa conversa tão importante. E, por favor, exiba esse filme que nós queremos assistir, e leve um grande abraço em nome meu e de toda a equipe da BGD para o teu pai, que realmente é uma história muito bonita. Com certeza. Bom, eu acho assim, o que é importante, acho que para a gente finalizar, essa busca, né, por melhoria, por capacitação, uma coisa que eu não comentei, mas em 2017 nós instalamos um laboratório na fábrica. Até então eu tinha que vir na Unicamp e fazer todos os ensaios aqui. Nós trouxemos isso para a fábrica, para quê? Para a gente ter, além da facilidade de fazer ensaios e desenvolver produtos, mas para a gente também se capacitar cada vez mais. Então acho que isso é um exemplo que nós estamos dando. A gente trouxe para dentro. O nosso laboratório tem faculdades de engenharia elétrica que não tem. Nós temos lá dentro da fábrica. É um dos maiores do Brasil. A gente consegue fazer raios, eu disse que o raio típico no Brasil é 40 kA. O nosso lá a gente consegue fazer ensaios de até 100 kA, 100 mil amperes. Então tudo isso buscando o quê? Cada vez mais se capacitar a nossa equipe de engenharia. Hoje nós temos lá 10 engenheiros dedicados, tanto em P&D quanto acompanhamento, né, dos produtos, melhorias. Então, eu acho que o Brasil é um país que precisa investir muito em indústria. Até eu brinquei que esses dias com o pessoal que o agro é pop, né? Todo mundo fala, o agro é pop, o agro conseguiu o seu lugar. E a indústria também tem que ser. A indústria tem que ser também importante no Brasil. Então a indústria é tech. O agro é pop, a indústria é tech. Então nós temos que fazer isso. Eu acho que
um grande desafio do Brasil é impulsionar a indústria. A indústria gera riqueza, a indústria gera empregos de melhores salários, né? A indústria agrega muito. E essa alegria de construir alguma coisa do nada que a indústria faz é muito bacana. É uma coisa que eu acho que a gente tem que compartilhar e fazer esse Brasil ser um país industrial, não só agro, um país industrial também. Acho que isso é o nosso futuro, isso abre divisas, né? Isso melhora a vida de todo mundo, né? De todos os brasileiros. Então acho que é isso. Acho que esse é o meu recado. Capacitação e investir na indústria. A indústria é tech. A indústria é tech. José Márcio Rosa, da Embrastec, muito, muito obrigado. Foi bacana demais te ouvir. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Que história bacana, hein? A indústria é tech. E assim que esse filme voltar às telas do cinema, eu mostro para vocês. Até um próximo podcast. Siga as nossas redes sociais e visite o nosso site www.abgd.com.br. Tchau para vocês, tudo de bom.